Pensa só, um material mais forte que o aço, mais leve que papel, supercondutor. A gente ouve há anos que o grafeno vai mudar o mundo, mas cadê? Porque ainda não estamos vendo baterias que duram para sempre ou aqueles elevadores espaciais de filme. Bom, nessa análise vamos separar o que é hype do que é realidade, para descobrir onde foi parar essa revolução prometida. Para a gente entender de vez o que aconteceu com o grafeno e para onde a nanotecnologia está nos levando, nosso roteiro vai ser este aqui. A gente começa com aquela promessa que deixou todo mundo de queixo caído, depois a gente pisa na realidade de hoje e então explora como tudo isso evoluiu, abrindo portas para a medicina e para um futuro nanoscópico que, olha, já começou. Então vamos lá. Primeiro, vamos voltar para o começo de tudo, para aquela época em que o grafeno parecia ter saído, sei lá, direto de uma história de ficção científica. A promessa era mudar absolutamente tudo. Essa frase da revista FAPESP resume bem o espanto da comunidade científica na época. Não era só uma melhoria, era um salto gigantesco. Um material com a espessura de um único átomo. É uma escala tão, mas tão pequena, que é até difícil de imaginar. E o que realmente fez o mundo parar e prestar atenção foi essa combinação maluca de propriedades. Normalmente na natureza as coisas têm um balanço, né? Se algo é forte, é pesado. Se é leve, é frágil. O grafeno simplesmente ignorou essas regras. Era como ter a força do aço com a leveza de uma pluma e ainda por cima conduzir eletricidade melhor que o cobre. Era tipo o pacote completo. Tá, beleza. Se ele é tão incrível assim, a pergunta que não quer calar é: por que nossos celulares não têm baterias que duram semanas? Onde é que está o grafeno no nosso dia a dia? Vamos agora separar o fato da ficção. E olha, a história da descoberta é quase tão impressionante quanto o material. Esquece laboratórios super caros e equipamentos de ponta. Em 2004, 2 físicos usaram fita adesiva, sim, fita adesiva comum, para isolar a primeira folha de grafeno. Foi uma solução tão simples, tão genial, que rendeu a eles um prêmio Nobel. E isso aqui ilustra perfeitamente a distância entre o que a gente sonhou e o que a gente tem. A expectativa era de uma revolução que ia virar o mundo de ponta cabeça. A realidade, pelo menos por enquanto, é uma revolução bem mais discreta. O grafeno age como um aditivo poderoso, melhorando materiais que já existem. Então, o ponto crucial é este. O grafeno já era uma realidade comercial, viu? Movimenta milhões de dólares. Ele está aqui, entre nós, mas de forma invisível. Misturado em tintas que não deixam o metal enferrujar, em plásticos mais resistentes, até em cimento mais durável. Ele não é o protagonista da história, mas sim um coadjuvante de luxo. Mas por que essa diferença toda? Porque os desafios são gigantescos. Uma coisa é produzir uma folhinha perfeita de grafeno no laboratório. Outra, completamente diferente, é produzir toneladas disso com qualidade consistente, a um custo que faça sentido e conseguir integrar isso nas linhas de produção que já existem. É um obstáculo muito, muito maior. Só que a história não termina em tintas e cimentos, não. Enquanto a indústria estava lá, quebrando a cabeça com os problemas práticos, os cientistas nos laboratórios fizeram uma descoberta que mudou o jogo de novo. O sonho não morreu, ele só evoluiu para algo ainda mais estranho e maravilhoso. E essa evolução nos levou para um campo com um nome até divertido, twisttrônica. A ideia é bem simples, mas as consequências, nossas, são enormes. E se em vez de usar uma folha de grafeno, a gente empilhasse 2 e desse uma leve torcidinha em uma delas? O que acontece é quase mágico. Pois é, isso levou a uma descoberta inacreditável. O mesmo material, que já é um condutor excelente, de repente, podia se tornar um isolante perfeito. E logo depois, um supercondutor, onde a eletricidade flui sem nenhuma resistência. Mas como? Qual seria o segredo para essa transformação toda? A resposta é essa aí, 1,1 grau. É isso. Ao girar uma folha de grafeno sobre a outra, exatamente nesse ângulo mágico, as propriedades eletrônicas dele, bum, mudam de forma drástica. É quase como se a gente tivesse encontrado a senha secreta da matéria, uma pequena torção que destrava um comportamento físico completamente novo. E essa busca por materiais com propriedades extremas não se limita ao grafeno, não. Deixa eu apresentar o aerogel. Se o grafeno é o mestre do mundo 2D, o aerogel é o equivalente dele em 3D. O apelido é fumaça sólida. É um dos materiais mais leves e com o maior poder de isolamento que existe. As propriedades dele são coisa de outro mundo. Ele pode proteger tanto contra um calor extremo quanto um frio congelante. É incrivelmente leve, mas ainda assim resistente, e pode ser esmagado e depois voltar à sua forma original. Fica claro que a era dos supermateriais que o grafeno ajudou a inaugurar está longe de acabar.
Agora, vamos mudar um pouco o foco. Essa revolução em escala atômica não está acontecendo só nos materiais. Ela está transformando um campo onde a precisão é literalmente uma questão de vida ou morte, a medicina. A gente está falando da nanocirurgia. A ideia é criar ferramentas e técnicas que permitam aos médicos trabalhar não mais em tecidos, mas em células individuais, com uma precisão que até pouco tempo atrás era simplesmente impensável. Uma das aplicações mais promissoras é na remoção de tumores. O processo é incrível. Nanopartículas são injetadas no corpo, viajam até encontrar as células cancerosas e se ligam só a elas, funcionando como um GPS molecular. Para o cirurgião, o tumor literalmente brilha, o que permite uma remoção completa, sem danificar os tecidos saudáveis que estão ao redor. E isso é só o começo. A nanomedicina já possibilita entregar quimioterapia direto no tumor, evitando muitos efeitos colaterais. Cria implantes que combatem infecções por conta própria e materiais que aceleram a cura de ossos. A medicina do futuro é, sem dúvida, nano. E assim a gente chega à nossa conclusão, juntando a história do grafeno, dos supermateriais e da nanomedicina para entender o cenário completo. O futuro que está sendo construído é literalmente nanoescópico. A ciência, claro, já deu o próximo passo. Depois do 2D do grafeno, agora os pesquisadores estão criando materiais que eles chamam de 2.5D. Imagina empilhar diferentes folhas atômicas, cada uma com uma propriedade única, como se fossem pecinhas de Lego moleculares, para construir um material totalmente novo e feito sob medida. A fronteira da inovação está no invisível. E essa talvez seja a principal lição de tudo isso. A grande revolução tecnológica não vai ser um único evento, como a chegada de um material milagroso que resolve tudo. Ela é, na verdade, uma transformação silenciosa, gradual e contínua, que acontece átomo por átomo em laboratórios do mundo todo. É como diz o pesquisador Hiroki Ago, o campo está cheio de oportunidades. A cada nova combinação de materiais, um novo universo de possibilidades se abre. A gente está só arranhando a superfície do que a manipulação da matéria em nanoescala pode realmente fazer. E isso nos deixa com uma última reflexão. A promessa do grafeno não era falsa. Talvez fosse só o primeiro capítulo de uma história muito maior. Se a maior transformação da nossa era está acontecendo numa escala que a gente nem consegue ver, o que mais está logo ali, na esquina, esperando para ser descoberto?